Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta terça-feira, trazendo as últimas notícias do Tricolor. Estou trazendo um corte do All Sport, onde André Hernan traz informações dessa chegada de Crespo e a saída de Igor Vinícius, possivelmente para o Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Faltando. Bom, o Crespo está a caminho do Brasil, foram acertados os detalhes do contrato, né? A dívida da multa rescisória, ela foi toda diluída ao longo desse contrato de 1 ano e meio. São Paulo teve a garantia de uma assinatura eletrônica, mas ele vai fazer a assinatura normal quando chegar aqui no CT da Barra Funda e fazer todo aquele processo de apresentação, de material de anúncio e tudo mais. O Crespo vem com 5 profissionais. Vai vir uma comissão técnica parruda. É um auxiliar, um preparador físico, um preparador de goleiros e 2 analistas de desempenho, que vão se juntar à comissão técnica permanente do São Paulo. Tem o Pedro Campos, que é o preparador físico, tem o Milton Cruz, que é um cara das antigas no São Paulo, que é o auxiliar fixo, tem a turma da análise de mercado lá do São Paulo, então esses profissionais vão se juntar. E aí começa a era Crespo. O que eu tenho de informação, e é legal passar aqui esse bastidor, é que, assim, obviamente vai ter a discussão sobre os reforços, o que o Crespo pensa. Não esperem reforços nível Lucas Moura, nível Oscar, nível Caleri. O São Paulo não vai dar ao Crespo grandes contratações, pelo menos nesse primeiro momento, não. A análise criteriosa, pente fino do elenco do São Paulo é muito positiva por parte da comissão técnica do Crespo e do Hernan Crespo. Ele entende que ele vai ter hoje um time melhor do que ele teve em 2021. Ele sofreu com lesões, com várias... É um time bem diferente, é um time de mais qualidade. E o que eles vão atacar num primeiro momento, óbvio, tem lá as datas dos jogos das oitavas de Copa do Brasil e Copa Libertadores, que é no meio de agosto e no começo de agosto, última semana de julho, Copa do Brasil, depois Libertadores. Nesse primeiro momento, a missão que vai ser dada ao Crespo e a responsabilidade do Crespo nessa chegada é fazer com que o time volte para o caminho das vitórias e suba na tabela no Brasileiro. Aquela coisa de não ficar brigando e olhando para a segunda página da classificação. É aquela coisa do salto. São adversários difíceis, Flamengo, Red Bull Bragantino, tem um clássico contra o Corinthians, que Logo é na no volta, Morumbi. né? Já tem essa sequência. Logo na volta são 3 pedradas. E aí depois vai ao Beira-Rio pegar o Internacional. Então é só pancada logo de cara. Então o Crespo vai trabalhar muito o São Paulo nessa questão de fazer com que o time volte no trilho das vitórias e, claro, evidente, pensando nas Copas um pouco mais para frente. Quero saber mais do Hernan já sobre esses bastidores e sobre que tipo de contratação que o São Paulo pode trazer, né? Uma avaliação positiva aí do elenco, como que será que o Crespo pode trabalhar esse grupo. Mas antes, quero saber do PVC. PVC, você não estava aqui ontem, né? Porque você deu um grande migué, mas hoje você está de volta e a gente já falava sobre essa chegada do Crespo, essa volta, na verdade, né? Depois que ele deixou o clube em 2021. É um bom nome para comandar o São Paulo neste momento? O que ele pode fazer? Como ele pode trabalhar esse time taticamente, além do que o Zubeldia fez, para que tenha essa retomada e esse crescimento no Campeonato Brasileiro? Ele tem muita marcação individual. Eu me lembro do jogo Santos e São Paulo em 2020, 2021, que eu mandei mensagem para o Hernan. O Hernan estava trabalhando na Rede Globo e eu também estava no Grupo Globo. E eu mandei, Hernan, pergunta para ele se ele está marcando individual por causa do Bielsa, se ele aprendeu isso com o Bielsa. Lembra disso, Hernan? Lembro. Eu lembro da resposta dele. Que ele falou, óbvio, Bielsa é o papa da marcação individual, que era uma referência para ele. Então já dá para entender o que vai acontecer. Ele vai perseguir individualmente o campo inteiro. Foi uma das coisas que castigaram o São Paulo no segundo semestre de 2021, porque ele deu todo o esforço marcando individual, que desgasta mais fisicamente, para ganhar o Campeonato Paulista. O São Paulo precisava sair da seca de títulos, e saiu. E esse ponto deixa o Crespo na história do São Paulo, indiscutível.
vai mudar taticamente em relação ao que o Zubeldia fazia, embora o Zubeldia em alguns momentos tivesse perseguições também individuais. Outro ponto, acho que o Crespo está mais maduro em relação ao futebol brasileiro. Ele sofreu muito no primeiro momento, na primeira passagem, por causa da pandemia e por causa do entendimento físico que o futebol brasileiro impõe. Então ele chega mais preparado para isso. Por outro lado, eu não gostei da novidade, assim, porque não me pareceu uma novidade. Eu queria uma novidade. E o Crespo parece reprise de filme médio. Sabe, assim, vamos rever um clássico. Não vamos rever Corra que a Polícia Vem Aí. Mas pode dar certo. Até o parêntese que eu faço é que o Tele, quando chegou no São Paulo em 90, não era uma repetição de um filme velho como o Crespo, porque o Crespo passou pelo São Paulo mais recentemente, mas o Tele tinha passado e fracassado no São Paulo em 73, só que eram 17 anos de diferença. Agora são 4. Então, acho que foi a solução mais à mão. O Crespo queria voltar para o Brasil, queria voltar a trabalhar. O São Paulo precisava de um novo técnico e esse técnico conhece o São Paulo. Desse ponto de vista é bom, mas o que eu entendo é que vai dar um alívio momentâneo e a certeza de sucesso só vem no decorrer com os resultados. Ô PV, você sabe que na terça-feira passada, exatamente uma semana que foi o meu encontro com o Crespo, eu cheguei a citar essa nossa conversa na transmissão daquele jogo Santos e São Paulo. A gente falou muito sobre futebol aquele dia lá no intervalo do Jogo do Brasil. E aí eu falei, você continua com marcação individual? Você continuou fazendo a marcação individual também no futebol árabe e tal? E ele falou assim, não, eu adoro marcação individual, eu aprendi, é uma escola bielcista, mas eu usava muito no São Paulo porque era a necessidade que eu tinha de sufocar o adversário e de ganhar o campeonato, que foi colocado que o Paulista era a Copa do Mundo do São Paulo, e a característica daquele elenco era uma característica de marcação e de caça. Então, assim, tem que ver se ele vai entender se esse elenco atual do São Paulo é um elenco para caça, é um elenco para marcação individual. Me chamou a atenção ele falar, não, peraí, sou de marcação individual, mas também trabalho em outros modelos. Essa é exatamente a minha pergunta, PVC, porque a gente tem um meio de campo de São Paulo aí que é um meio de campo técnico, né, de toque de bola, de troca de passes, que é um elenco que está desfalcado, né? Um meio de campo que está desfalcado, Lucas e Oscar ainda não estão disponíveis, mas será que ele tem esses jogadores para entregar o que o Crespo fazia ou o que o Crespo gostaria de fazer? Pelo que o Hernan está contando da conversa com ele aqui, que está nos revelando, ele pode ser um pouco mais versátil, né? Ele pode mudar a forma dele jogar de acordo com o elenco. O que dá para fazer com essas peças? Bom, eu entendo, eu acho que vai fazer as duas coisas. Ele tem repertório. Ele jogou com o Malesani no Parma, marcando zona. Ele jogou com o Bielsa há muito tempo, marcando pressão individual. Marcação individual, não o tempo inteiro, mas se você olhar Real Madrid, Barcelona, o último Real Madrid versus Barcelona, se você prestar atenção, se você quer pressionar muito, você individualiza e não tem sobra atrás. Isso é muito inovador, não, mas é muito Bielsa. Isso é muito Bielsa. O que atualiza o Crespo. O Crespo sabe disso. O Crespo sabe fazer. E o Crespo sabe que não precisa fazer em todos os momentos. Ele pode fazer em determinados momentos dos jogos, pode fazer nos tiros de meta e pode não fazer em outros momentos dos jogos. E ele tem essa cultura tática, não falta pro Crespo. Esse é um ponto importante de entender. Muito bem, a gente vai para um break rapidinho, a gente volta para falar ainda sobre possíveis saídas no São Paulo. A gente está falando sobre mercado da bola, sobre reforços. Igor Vinícius pode deixar o São Paulo, mas a gente volta para falar daqui a pouquinho. E o jogo do Fluminense está acabando por lá também, hein? Chegando aí nos acréscimos já, 0-0 Fluminense e Borussia Dortmund. Que termina no fim do ano, então já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Chegou a ser cotado no Corinthians, Dorival Júnior, né? Via com bons olhos, mas pode pintar no peixão agora? Então, o que me disseram hoje de manhã foi assim, que quando o Corinthians foi atrás do Igor Vinícius,
A resposta foi, não, mas já tem uma situação bem encaminhada com o Santos. Porque o Santos já tinha uma conversa alinhada com o Igor Vinícius, o que estava faltando era o São Paulo dar o sim. A questão é, o São Paulo lima uma folha salarial, e o Igor Vinícius tinha um salário considerável, um salário alto, vinha uma sequência de lesões, e o São Paulo vai segurar ainda uma porcentagem nessa negociação. É isso que está sendo discutido agora para fechar. São Paulo espera recuperar o jogador de uma lombalgia, vai ficar com uma porcentagem e libera a folha salarial. Então, a partir de agora, a partir da recuperação dele dessa lombalgia, é o acerto com o Santos, que já está muito bem encaminhado para ele vestir a camisa do Peixe. Perfeito. Então, atualizadíssima aí a situação de Igor Vinícius, tudo trazido por André Hernan. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do tricolor. A CBF divulgou as datas dos jogos da Copa do Brasil. O São Paulo vai jogar contra o Atlético Paranaense no dia 31 de julho, às 19h30. Já o jogo da volta, que será lá em Curitiba, na Liga Arena, será às 19h30 no dia 6 de agosto. Lembrando, as transmissões dessa partida do São Paulo, ambos os jogos serão pelo Prime Video. Além disso, já falando de outro assunto, os jovens Rian Francisco, Matheus Alves, Mike e Henrique Carmo abriram mão de suas férias e vão jogar no Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor vive uma situação complicada na competição, tem 15 pontos, que é treinado pelo treinador Alan Barcelos e ocupa a 15ª colocação, com apenas 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A equipe está 5 pontos atrás do 8º colocado, que é o Flamengo, que abre a zona de classificação para a próxima fase. Esses garotos retornam ao profissional no dia do retorno das férias da equipe principal, que é no dia 26 de junho. E aí vamos ver como que Crespo, que ainda não foi confirmado, mas tudo indica que será o treinador da equipe, vai lidar com esses jovens garotos. Alguns já vinham tendo espaço com o Zubeldia, vamos ver como o Crespo vai tratar esses moleques aí no profissional. Enfim, essas são algumas informações aí do tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!